Meninos são livres para escolher.
Boa noite a todos. Que alegria estarmos mais uma noite aqui reunidos pelo grupo da Fraternidade Espírita, irmão Rogério Cláudio. Ouvindo aí, iniciando esse nosso momento com Tim Vanessa, o Mundo Escola, né? Se não hoje, muito, né? Aí dentro do contexto que falaremos hoje, do que conversaremos hoje, o homem no mundo. Não o homem do mundo, mas o homem no mundo, né? Que tenhamos então uma noite. Hoje vocês vão ter que me aturar por mais tempo, né? Estaremos aqui somente nós, Jesus e a espiritualidade amiga que nos cerca em cada ponto onde nós estamos nesse momento conectados. Seja agora, né? Nesse momento que marcamos, né, às segundas-feiras, 20 horas, ou posteriormente, quando você estiver assistindo esse estudo, né? Esse estudo. Então, sejam todos bem-vindos. Não estamos ao vivo, mas estamos aqui em coração e no momento, né, no plano espiritual, não há tempo, né, e espaço. No momento que a gente pensa, a gente se conecta. E onde quer que nós estejamos agora, nesse momento, estamos conectando os nossos pensamentos e os nossos corações, colocando todos esses dois, né, o pensamento, a nossa vontade, o nosso sentimento, na mesma direção. A nossa vontade, o nosso desejo de aprender, de comungar, de entrar em comunhão com os ensinamentos do nosso Pai, que trouxe a carta viva até nós, o nosso Divino Mestre Jesus, né? Aquele que a espiritualidade nos diz que Deus nos ofereceu como modelo e guia. Então, aqueles que já estão deixando aí o seu boa noite no chat, sejam todos bem-vindos, aqueles que são mais tímidos, né, ou preguiçosos de colocar ali a sua mensagem, que todos sejamos banhados por essa luz, por esta alegria de estarmos reunidos em torno da mesa do Evangelho para o banquete que verdadeiramente nos alimenta, a água da vida. Bem, vamos então aqui com o nosso irmão Carlos Torres Pastorino, né, que a espiritualidade com certeza já está preparando a mensagem da noite. Vamos ver o que vamos abrir para iniciar esse nosso estudo. Pedindo a inspiração do alto, vamos abrir hoje um pouquinho mais no início. Item 141. Vamos aqui no item ímpar. Não procure colecionar tesouros apenas na terra, porque os ladrões podem roubá-lo e seu tesouro pode envelhecer. O que será que tem isso com o nosso tema, né? O homem no mundo. Muito bom. Além disso, não se esqueça de que, quando partir da terra, aqui deixará tudo, até o seu próprio corpo. Nada é nosso, né? Temos aí, recebemos esses presentes de Deus apenas para aí administrar, porque tudo aqui é temporal, tudo passa, como disse Maria, né, a Chico. Então, por que ser avarento? Colecione os tesouros das boas obras, do bem que pratica em benefício do próximo, porque essas riquezas o acompanharão além do túmulo. Magnífico, eu adoro essa espiritualidade. Item 141 do livro de Carlos Torres Pastorino. Obrigada, espiritualidade amiga, que já nos presenteou com essa mensagem, né? Guardemos tesouros no céu, né? Onde é esse céu, se não um estado de consciência, um estado de ser, um estado de plenitude? Então, esse céu que está nesse templo, né? Que é o coração, que é ali a residência, como nós vamos ver, dessa consciência divina, desse eu divino. Guardemos esses tesouros. Vamos ver o que o estudo de hoje, O Homem no Mundo, vai nos trazer sobre essa reflexão. Esse mundo escola, como trouxe a música de início, aí trazida por nossos irmãos Tim e Vanessa, essa linda música, né? Vamos aí mergulhar na letra. Mas, sem mais delongas, para iniciarmos o tema, vamos então fazer a nossa prece de início. Claro, agradecendo a este Pai que infinito amor, justiça e misericórdia. Obrigada, Senhor, por mais este momento juntos. Momentos em que aí nos debruçamos sobre a verdade, sobre a vida do Cristo, pois Ele nos trouxe a exemplificação, a prática das suas leis, da lei maior, da lei do amor. Que possamos esmiuçar a luz da doutrina dos Espíritos, que falam a todos os campos, a todos os corações que estejam abertos a ouvir. Que os nossos corações na noite de hoje estejam aí
abertos a receber essa luz que vem do alto. Agradecendo a todos que aqui hoje estão conosco, todos aqueles que foram trazidos pela espiritualidade amiga a esta nossa casa, a este ponto de luz que se forma agora neste universo, para estudarmos sobre a vida, sobre o que é viver no mundo, conquistando, buscando os bens do espírito e deixando aqui os bens temporais, os bens da terra, sabendo usufruir da melhor forma. Fiquem conosco, meus irmãos, nos auxiliem a esse entendimento. Muito obrigada, meu Pai. Muito obrigada, Mestre Jesus. Que assim seja. Assim é, assim será. Bem, vamos então iniciar esse nosso momento. Vou aqui compartilhar com vocês a nossa apresentação, feita com muito carinho, nós fizemos essa apresentação. Então, vamos lá. O Homem no Mundo é o título de um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17 do capítulo Sede Perfeitos. Olha lá, item 10. Então, aqui a gente já começa a desvendar que essa mensagem vai nos direcionar ao nosso grande objetivo. Como Paulo dizia, prossigo para o alvo. Qual é o nosso alvo? Sermos perfeitos como perfeito é o vosso Pai. Claro que a perfeição que nos é possível, porque o Pai é único, onipotente, onisciente, ele é único. Se houvesse outro, ele não seria Deus, conforme aí os atributos que Kardec nos traz dentro da codificação. Então, essa perfeição que nos é possível, essa há de alcançarmos. E o Cristo, aquele que conhecemos como Jesus, nos mostrou o que é ser esse sede perfeitos. Ele veio ser a carta viva do Pai a todos nós. Então, nesse capítulo, ele vai dizer lá. Está querendo passar. Passou. Ele vai nos trazer o homem no mundo. Ora, aqui nessa figura a gente vê esse homem no mundo aí dentro, né, de uma gama, envolvido por uma gama de espíritos que também nessa escola, nesse hospital, que aqui estamos temporariamente internados a estudar, nos tratando e estudando, graças a Deus temos essa oportunidade, vamos nos estar em contato, como ele diz, com espíritos de naturezas diferentes, né? Porque somos todos feitos iguais, simples e sem conhecimento daquilo que verdadeiramente somos. Mas através dos nossos esforços, da nossa busca, do nosso querer, a gente vai aí tendo conhecimento e entendimento daquilo que somos. Então, quando nós estamos aqui nesse mundo, vamos dizer que todos nós nos misturamos, estamos em contato com espíritos de todas as naturezas, uns ainda mais arraigados à animalidade, outros mais próximos um pouco daquilo que podemos dizer da angelitude, daquilo que Jesus já é, não um ser feito à parte da criação, não, mas um espírito que, assim como nós, criado das mesmas condições que nós, buscou, através dos seus esforços, do seu empenho, do seu trabalho, ser aquilo que ele já é. Então, nós buscamos ser aquilo que o Cristo já é, tá? Então, ele nos convida que, dentre esse conviver com espíritos de todas as naturezas, nós não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes. Ou seja, ele já nos convida à prática da compreensão, da paciência, do entendimento, desse saber conviver em sociedade. Bem, então, ele diz, dentro, né, dessa sopa de espíritos que aqui temos, né, porque na Terra, no plano da matéria, nós convivemos com espíritos de diversas naturezas, de diversos graus de maturidade, porém, lá no plano espiritual, fora desse corpo mais denso, o nosso perispírito ele vai exatamente para onde o magnetismo, a nossa frequência vibratória vai nos destinar. Então, lá no plano espiritual, nós só vamos ao encontro de espíritos de diferentes graus de maturidade nosso, se nos for possível descer, ou aqueles que estão em cima descer até nós. Nós não nos misturamos, é tudo mais ou menos do mesmo grau. Aqui não, aqui Deus permite que todos nós vivemos juntos, né? Graças a Deus, porque imagina, né, se nós não tivéssemos a graça de receber aqui entre nós o nosso Divino Mestre Jesus. Mas também ele nos convida a entender aqueles que estão um pouquinho mais atrás de nós, que ainda se comprazem em fazer o mal, ou seja, se comprazem em ir contra essas leis divinas. E ele nos convida que, dentro desta sopa maravilhosa, sejamos joviais, sejamos ditosos,
Mas seja essa nossa jovialidade é que provém de uma consciência limpa, ou seja, uma consciência do dever cumprido, de estar seguindo aí essa bússola interna, que é o Cristo interior, esse eu divino que está dentro de nós. Seja a nossa aventura a do herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para entrar na posse da sua herança. Lembra a mensagem de início? A herança do céu, os bens que são atemporais, que vamos carregar para toda a eternidade. Essas virtudes, que essas potências da nossa alma que nós vamos despertando, porque já está tudo aqui, só que em forma ali latente, em forma de semente, e que nós possamos, através do nosso esforço, quebrantar essas cascas para que toda essa potencialidade se expresse. É isso que é para isso que estamos aqui, reencarnando e reencarnando em diversas reencarnações através dessa misericórdia e justiça divina. Mas, ele começa logo assim o item. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sobre as vistas do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. O que seria esse sentimento de piedade, que muitas vezes a gente confunde com pena, né? Piedade é um sentimento de compaixão, ou seja, de a gente se tocar pelo sofrimento, pelo processo que a outra pessoa está passando. A gente se comover com aquilo e agir, né, para que aquilo seja contornado. Então, é a misericórdia. É isso que eles querem que a gente alimente, esse sentimento de piedade. Para quê? Para que a gente possa dar em nossos corações sintonia a esses espíritos que nós tanto clamamos, para que nos possam socorrer. Então, é necessário ter em nós esse movimento, esse sentimento, que senão é sintonia, né? Não tem nada de os opostos se atraem, é sintonia, os semelhantes se atraem, as mesmas correntes de pensamentos e sentimentos, as vibrações se atraem, né? E aí, quem nos mostrava esse momento, né, de implorar a assistência, né? Mas Jesus tinha já essa compreensão. E o que ele fazia? Você vê que sempre ele entrava no momento de silêncio, no momento de prece, para que naquele momento ele pudesse ali aquietar os seus pensamentos, aquietar os seus sentimentos e se conectar, né? Elevar a sua vibração e se conectar a essas correntes do mais alto, para que ele pudesse receber a inspiração. E a gente sabe, né? Direta do Pai, porque ele já tinha essa comunhão com o Pai. Então, eles nos alertam, mas não julgueis, todavia, que exortando-vos incessantemente a prece, assim como Jesus sempre nos ensinou, aí a evocação mental, ou seja, esse movimento de nos colocarmos em conexão através do pensamento, pretendamos vivais uma vida mística, ou seja, uma vida fora da Terra, fora dessa convivência com os espíritos, que nos conserva fora das leis da sociedade, onde estáis convivendo a viver. Não, não é assim. Não é assim que ele exemplificou. Lembra? Jesus muitas vezes subia ao monte, né? Ele na figuração subia aquele monte, se colocava ao alto, mas ele nos convida muito além de subir o monte figurado, né? Material, ele nos convida a subir o monte da consciência, a elevar a nossa frequência vibratória, a entrar em conexão com essas faixas de pensamentos superiores. Quando a gente está se afogando, né, a gente botar a cabeça para fora e pegar aquele ar puro para ganhar forças novamente. Ele ia lá, ganhava essa força, se alimentava daquela energia, mas ele não ficava lá no monte. O que ele fazia? Descia o monte para que pudesse vir compartilhar conosco daqueles conhecimentos, daquela energia boa. Então, vivei com os homens da vossa época como devem viver os homens. Estarmos aqui com os homens, sabendo viver entre eles, mas não com a consciência de que somos homens e só há de aqui estarmos somente nesse momento dessa vida. Não, consciência de espíritos imortais que somos, que vivemos para a eternidade. Isso aqui é uma passagem, um aprendizado, um estágio nesse hospital escola que aqui estamos, que é essa mãe terra que nos recebe para fazermos essa nossa evolução. Então, para entendermos um pouquinho o que ele nos convida sobre essa lei de sociedade, que é um dever nosso, né? Ele fala, na questão 767 do Livro dos Espíritos, é contrário à lei da natureza o insulamento absoluto? O que ele diz? Ou seja, é contrário a esse sentimento natural que nós já temos, que é interno,
estarmos, né, fora desse contato com a sociedade, de nos isolarmos da sociedade, fazemos esses retiros, então é contrário à lei da natureza, ele diz, sem dúvida que é, pois que por instinto os homens buscam a sociedade, e todos devem concorrer para o progresso. Outra lei divina, lei do progresso. Todos nós estamos submetidos a essa lei. Tudo e todos estamos. Então, nós, é uma obrigação, um dever nosso, contribuir para essa lei do progresso. O nosso progresso, mas o nosso progresso não pode deixar de refletir o progresso dessa sociedade. E isso acontece como? Nesse auxílio mútuo, nessa cooperação, nesse sentimento de fraternidade, entendendo que todos somos irmãos diante desse Pai amoroso. Né? Ah, mas como é difícil, Thalita, conviver com certas pessoas. Eis que somos chamados a essa prática da caridade. E ele segue. Elevai o vosso espírito àqueles por quem chamais. Nós, nas nossas preces, não pedimos auxílio de Jesus, do Pai, da espiritualidade amiga, do nosso anjo guardião, dos nossos mentores, dos nossos entes queridos que já retornaram à pátria espiritual. Então ele diz, elevai o vosso espírito àqueles por quem chamais, a fim de que, quando eles aqui chegarem, quando a gente chama, faz essa evocação através da prece, através da evocação mental, encontrem em vós as necessárias disposições, possam lançar em nós em profusão, ou seja, ali com toda a vontade, a semente que é preciso germine em vossas almas. Então, essa espiritualidade amiga, ela quer encontrar em nós esse sentimento de vontade, de dever, de auxiliar uns aos outros. E que essas sementes, né, germinem em nossas almas e dê frutos. Que frutos elas querem, né? Eles querem que isso gere, essa árvore que nós há de regar, de cuidar, para que ela cresça e dê frutos. Frutos de caridade e justiça. Vamos então refletir sobre essas duas palavras, caridade e justiça. Olha que importante. Lembra, o capítulo é Sede perfeitos, o homem no mundo. Olha o que ele diz. A perfeição está toda. A perfeição está aí. Anota aí. Pega um caderno, anota aí. Bota no espelho todo dia quando você acordar para escovar o dente, lá se vê lá, que beleza, ó. A perfeição está toda aí. Como disse quem? O Cristo. A carta viva que o Pai nos enviou. A perfeição está toda na prática da caridade absoluta. Caridade absoluta. Mas como ainda é difícil para muitos de nós entender o que é essa caridade absoluta, né? E ele diz, mas os deveres da caridade alcançam todas as posições sociais, desde o menor até o maior. Não do menor e maior na questão de ser melhores ou piores, mas de evolução e de estado de consciência e também de provas que aqui passamos. Sabemos que temos as provas da riqueza, as provas da pobreza, né? E assim a gente vai angariando o aprendizado e, por hora, a gente pode estar na prova da riqueza, na próxima encarnação, ou mesmo numa mesma encarnação, estar dentro da prova da pobreza. Então, essa prática da caridade, ela tem que abranger a tudo e a todos. E aí a Kardec pergunta, né, na questão 886, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? Porque muitos de nós, às vezes, desprovidos de riquezas materiais, nós falamos, eu não tenho como praticar a caridade. Aquilo que eu recebo em fruto do meu trabalho só dá para o meu sustento, não tem como eu tirar ainda mais e ajudar outras pessoas. Será que essa caridade que Jesus disse que está em toda a perfeição requer bens materiais? Será? Olha o que a espiritualidade nos traz. Qual o sentido verdadeiro da caridade? O famoso BIP, né? BIPO. Benevolência para com todos, agir no bem para com todos. Indulgência para as imperfeições dos outros. Lembra? Nós estamos aqui envoltos de espíritos de diferentes naturezas. E aqueles que estão à frente de nós também têm indulgência para conosco, para as nossas imperfeições. Então, é um dever nosso também ter para com aqueles que ainda estão nesse caminhar conosco e, por hora, aí estão praticando esses atos contra as leis divinas, assim como nós praticamos sempre em menor grau ou maior grau. E perdão das ofensas, lembra? Um sentimento de piedade deve ali animar os nossos corações,
A piedade no sentido de compaixão, de misericórdia, de perdão. Então, eis aqui toda a perfeição. Se conseguimos praticar essa caridade absoluta, aí está toda a perfeição. Mas não é fácil. Mas eu vou perguntar, quem disse que seria fácil? No Evangelho diz que o caminho é longo e difícil, mas há de superarmos, né? Há de superarmos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, foi aquilo que nós falamos, abrange todas as relações em que nos achamos com nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Então, essa relação, nesses diversos graus de maturidade que nós temos de espíritos aqui encarnados, essa prática dessa relação é que nos resolve. Saber entender, saber agir no bem, saber perdoar, amar, o que não é a caridade, senão o amor em movimento. E seguimos. Unicamente como? Se isolando nos montes, nos mosteiros, nos retiros, na meditação? Não, isso tudo são ferramentas, como Jesus nos mostrou, que subia ao monte, acessava as correntes de pensamento, se nutria e descia do monte para estar conosco. Unicamente no contato com os seus semelhantes, nas lutas mais árduas, é que ele encontra o ensejo de praticar essa caridade. Então, caridade, agora não podemos alegar que ninguém jamais tem esse conhecimento do que é a verdadeira caridade. E eu convido, então, agora nós refletimos o que é a justiça. Ele diz, frutos de caridade e justiça. E lá no Livro dos Espíritos tem uma parte, né? Lá na parte da 10ª lei, lei de justiça, amor e caridade, ele vai perguntar, como se pode definir essa justiça? Ele diz, a justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Simples assim, respeitar os direitos dos demais. Se eu tenho direito de estar aqui a falar, outros também têm. Se eu tenho direito de estar aqui a ouvir, outros também têm. Então, que eu saiba falar e que eu saiba me calar no momento de falar e no momento de ouvir. Aquilo que a gente quer para nós, nós devemos conceder ao outro. E ele pergunta assim, esse sentimento de justiça que está em a natureza, ele está em a natureza ou é resultado das nossas ideias adquiridas? Ou seja, isso já vem conosco, já está em nós esse sentimento de justiça, ou a gente vai adquirindo através dessa busca do conhecimento que nós vamos aí alçando? Ele diz, está de tal modo em a natureza. Então está em tudo. Esse senso de justiça, de respeito ao direito dos demais, está em tudo. E que vos revoltais às simples ideias de uma injustiça. Ou seja, então quando a gente percebe que algo está fora dessa justiça divina, a gente já se incomoda. Mas ele explica aqui, ó, é fora de dúvida que o progresso moral desenvolve esse sentimento. Ou seja, ele está aqui em forma de germe, lembra? Sementinha. E aí, com o nosso progresso moral, a gente vai entendendo melhor e desenvolvendo melhor esse senso de justiça. Mas esse senso moral, esse desenvolvimento, não dá esse senso de justiça. Ele já está em nós. A gente tem que desenvolver, a gente tem que expressar esse senso. Deus o pôs no coração do homem, ou seja, na sede dessa consciência divina, que ele pode dizer que está nesse sentimento, no mais puro sentimento, que é o sentimento do amor. Aqui está esse senso de justiça. E conforme nós vamos nos descobrindo, nos conhecendo, a gente vai aí melhor compreendendo o que é essa lei de justiça. Então ele diz, sendo a justiça uma lei da natureza, como se explica que os homens a entendam de modos tão diferentes, considerando um justo, o que a outros parece injusto? Por exemplo, a lei da escravidão, né? A gente tinha escravidão aqui. Para uns era justo, né? Para outros já começava a incomodar, tanto que hoje já nós não temos mais. Mas o que isso, né? Como que se explica isso? E ele diz, é porque esse sentimento misturam paixões que o alteram, como sucede a maior parte dos outros sentimentos naturais. Então, isso tudo já é natural em nós. Né? Essa caridade absoluta já é natural em nós, mas nós não sabemos, ainda não afloramos esse modo de pensar, de agir e de sentir, fazendo com que os homens vejam as coisas por um prisma falso. O que é? O famoso ego que nós construímos. Né? Por quê? Estamos mais para a animalidade, onde nós ali saindo do reino animal, onde nós vivíamos praticando muito a lei de conservação, a lei de reprodução, o instinto de sobrevivência, a gente ia burlando aí, colocando cascas nesse eu divino.
mas era o que éramos chamados a viver através do instinto. Então, nós estamos mais lá para a prática dessas leis do que da lei do amor, da lei de justiça e caridade, que a gente vai ganhando através do tempo nessa busca por desenvolver o intelecto. E quanto mais nós desenvolvemos o intelecto, mais fácil nós compreendermos essa moral. Então ele diz: posto de parte o direito que a lei humana consagra, qual a base da justiça segundo a lei natural? Ou seja, tirando as leis dos homens, essas leis mutáveis, que graças a Deus vai se adequando conforme o nosso nível de entendimento, de moral e de intelecto, qual é a base da justiça segundo essa lei natural que já está em nós? Então, se já está em nós, nós temos. Vamos descobrir qual é essa base. Olha lá. Disse o Cristo: queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. Ora, então, se eu quero ser amada, o que eu devo fazer? Amar. Se eu quero receber o perdão, o que eu devo fazer? Perdoar. Vamos lembrar Francisco de Assis na sua oração, né? É amando, é doando, é dando que a gente recebe. Aquilo que eu quero para mim, eu primeiro devo oferecer também ao outro. Guia mais seguro do que a própria consciência, não lhe podia Deus a verdade. É simples assim. Se eu vou cometer um ato contra o outro, opa, será que eu queria que fizesse isso comigo? Não. Opa, então eu não devo fazer com o outro. Simples assim. Simples assim. Mas para a gente aí desenvolver, trabalhar, se conscientizar dessa lei de caridade, esses frutos da caridade e da justiça, a gente deve desenvolver quem? As potências da nossa alma. Aquilo que já está em nós. E aí, vamos pedir ajuda ao nosso irmão Leon Denis. No livro O Problema do Ser e do Destino, que aqui nós acrescentamos o problema do ser, do destino e da dor, na terceira parte ele vai falar sobre as potências da alma. Vamos pegar uma potência aqui em especial. Ele diz para nós que em todos nós, em toda a alma humana, existem dois centros, ou seja, duas esferas de ação e expressão. Uma exterior à outra, ou seja, uma mais exterior à outra, que manifesta a nossa personalidade. No momento aqui, a Thalita. Eu estou Thalita. Sou enfermeira nas horas vagas, como a gente gosta de falar. Então, esta é a manifestação exterior dessa minha alma, da minha alma, desse conjunto que eu sou formada. É o eu. E nesse eu carrego as minhas paixões, as minhas fraquezas, a minha mutabilidade, porque eu estou sempre nessa transformação, nessa busca por essa transformação. E há também as minhas insuficiências. Então está tudo aqui. Esse centro exterior, o centro do ego, do eu, da persona Thalita nessa encarnação. Enquanto essa persona regula a minha conduta, lembra? Cheia de paixões, de fraquezas, de mutabilidade, de insuficiência, a vida inferior pontilhada de provas e males. O que quer dizer isso? A vida inferior é a vida voltada aqui para as coisas da matéria e não para as coisas do espírito. Lembra a mensagem inicial? Vamos recapitular, ó. Não procure colecionar tesouros apenas nesta terra, porque os ladrões podem roubá-lo e seu tesouro pode envelhecer. Além disso, não se esqueça de quando partir da terra, aqui deixará tudo, até o seu próprio corpo. E a gente fica apegado a esse corpite que nós temos. É claro que nós temos que cuidar dele, porque é o templo do Espírito nesse momento. Nós precisamos cuidar dele, porque é ele que nos permite expressar aqui. Então, por que ser avarento? Por que desejar tanto ainda alimentar essas paixões, essas nossas fraquezas, essas nossas insuficiências? Colecione os tesouros das boas obras, os tesouros do Espírito, do bem que pratica em benefício do próximo. Lembra qual é a perfeição toda que Jesus falou? A prática da caridade absoluta, ou o bem que pratica em benefício do próximo. Lembra da cooperação da lei do progresso, em que todos somos convidados a cooperar com essa lei? Porque essas riquezas o acompanharão além do túmulo. Então, é o que ele está falando. Quando nós estamos voltados a nossa vida somente para as coisas da terra, do ter, para o ter, somente ter, não é errado querer ter, mas é errado nós somente direcionarmos a nossa vida para isso, nós estamos aí pontilhando a nossa vida para provas e males. E aí, qual é esse outro centro? Que é um centro o quê? Mais interior. Ele está ali no cerne, no centro gravitacional, essa força interna,
que ele diz que é profunda, imutável, é ao mesmo tempo a sede dessa nossa consciência. Lembra? Onde estão escritas as leis divinas? Perguntaram. Em vossas consciências. Lembra o senso de justiça onde está? A consciência gritando para você, não faça o outro que não quer que faça você, ali está. Então essa é a fonte da vida espiritual, aquilo que nós verdadeiramente somos, o templo de Deus em nós. Lembra? Deus não está no exterior, Deus está em nós. Sim, ele também está no exterior, porque ele está em tudo, ele envolve tudo. Lembrando como Kardec nos trouxe aquele exemplo, né? Como se fôssemos peixes dentro de um mar, e Deus, como se fosse uma forma alegórica, essas águas, esse fluido que tudo envolve, que tudo permeia, e que tudo nutre, que tudo ampara. Então ele está fora de nós, dentro de nós, nos permeando, está em tudo e em todos. Isso é magnífico. Apenas quando esse centro de ação domina o outro, ou seja, quando esse eu divino, ou self, como Jung falava, domina o ego, né? Essas nossas personalidades que vamos aí vivenciando, quando esse centro interior nos domina, quando as suas impulsões nos dirigem, é que se revelam nossas potências ocultas e o espírito se afirma em seu fulgor e em sua beleza, porque lá só há o bom e o belo, como nos lembra Kardec. E é através dele que nos pomos em comunhão com o Pai que mora dentro de cada um de nós. Segundo a palavra do Cristo, o Pai que é a fonte de todo o amor, o princípio de todas as grandes ações. A tudo nele agimos, em tudo nele vivemos, em tudo nele fazemos. Tudo está em Deus, tudo está em Deus. Se tudo está em Deus, tudo é bom, tudo é belo. Por ora podemos não enxergar esse lado bom, mas com certeza é e sempre será algo que nós devemos tirar proveito de todas as situações. Por que meio, então, movimentaremos essas potências interiores, esse eu divino que existe dentro de cada um de nós, essa sede da nossa consciência, esse ponto de comunhão com o nosso Pai? Como que nós vamos aí movimentar e orientar para um elevado ideal, ou seja, né, levar para as coisas boas? Por que meio? Presta atenção, anota aí. Pela vontade. Pela vontade. Exatamente o nome desse capítulo, capítulo 20 do livro Problema do Ser, do Destino da Dor, a vontade. E olha o que ele diz. Pela utilização persistente, tenaz desta faculdade, mestra, permitir-nos a modificar a nossa natureza. Lembra? Uma natureza mais animalizada, porque estamos vindo daquele reino animal, do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal, e encaminhando para a angelitude. Então, com essa vontade é que vamos aí modificando essa nossa natureza. Né? Lembra, estamos aqui envoltos de espíritos de diversas naturezas. E através da nossa vontade, a gente vai aí buscando burilar e aperfeiçoar essa nossa natureza, a expressar cada dia mais o Pai em nós. Vencer todos os obstáculos, dominar a matéria, a doença e a morte, porque a morte não existe, senão é uma passagem, uma mudança de estado vibratório desse corpo que envolve o espírito. Mas, Thalita, o que é vontade? Vamos buscar lá no nosso dicionário, né? A vontade é sinônimo de determinação. Um sentimento que leva uma pessoa a fazer alguma coisa, buscar os seus objetivos e desejos. Aquilo quando você quer, você, através da sua vontade, não quero, eu vou conseguir. E é uma capacidade individual de escolher ou desejar aquilo que bem entende. Aquilo que às vezes eu quero para mim, você ainda não quer para você. E, lembra a lei de justiça? Tá tudo bem, vamos respeitar, né, as opiniões alheias. É a faculdade de fazer ou não fazer determinadas ações. Presta atenção nessa explicação. Faculdade de fazer ou não fazer determinadas ações. Por quê? Porque ainda como somos espíritos, crianças espirituais, as nossas paixões ainda estão mais dominantes do que as nosso eu interior, nosso eu divino. E aí essa vontade que vai dizer assim, me convém fazer isso ainda? Ou não me convém mais? Será que faço ou será que não faço? Por onde vamos decidir? Isso é a vontade. Esse é o exercício da nossa vontade. A faculdade que nós temos de fazer ou não fazer determinadas ações. Então, ele diz assim, lá em Pensamento e Vida, Emmanuel traz o capítulo 2, olha só, já é o segundo capítulo dessa cartilha que nós nos submetemos, né,
muitas vezes, antes de reencarnarmos, para aprendermos algo sobre como é viver no mundo, o homem no mundo. E ele diz sobre a vontade. Comparemos a nossa mente humana, que é um espelho vivo da consciência lúcida, a um grande escritório, uma grande empresa, vamos dizer assim, um grande escritório, subdividido em diversas seções de serviço. Então, aí a gente tem os departamentos. Temos o departamento do desejo, né? E esse departamento do desejo, ele opera perante os nossos propósitos, as nossas aspirações, e nos acalenta o estímulo ao trabalho. A gente sempre deseja, né? Ah, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, eu quero buscar isso, eu quero aquilo. São os nossos desejos. E esses nossos desejos são sadios. Eles nos impulsionam a trabalhar, a buscar aquilo que nós desejamos. Aí tem o departamento da inteligência. Esse departamento da inteligência vai nos ajudar a quê? A buscar como fazer, como alcançar esses desejos que nos movem. E aí ele diz, esse departamento da inteligência dilata os patrimônios da evolução e da cultura. Então nós vamos buscar o conhecimento para saber como vamos conseguir atingir os nossos objetivos, os nossos propósitos. E aí, junto também desse grande escritório, tem um departamento da imaginação. Pô, eu estou aqui, aí eu já começo, vamos planejar uma viagem. Ah, eu desejo viajar. Ah, eu desejo fazer uma viagem para um lugar bonito, de muita natureza, de águas límpidas. Ah, que delícia. E aí eu vou agora buscar, através do meu conhecimento, meios, né, de trabalho para que eu possa ter aquisições financeiras, porque eu preciso de dinheiro, preciso de energia, de troca, para que eu consiga, né, a passagem, enfim, o estadia, o alimento para estar lá. Aí eu já começo a imaginar qual lugar que eu quero. Ah, eu quero um lugar de montanhas, uma serra. Ah, eu quero ficar numa pousada mais simples, que eu sinta ali o cheirinho, de repente, de uma lareira, de uma fogueira queimando aquela madeira, me traga o aconchego. Eu começo a imaginar, eu começo a criar, né? Porque quando eu penso, eu crio, lembra? O pensamento cria. Cria primeiro, né, nesse plano mental, nesse plano aqui mais sutil, mas eu vou criando. E aí ele diz que esse departamento da imaginação vai amealhando as riquezas do ideal e da sensibilidade. Mas lembra que tudo aquilo que eu desejo, que eu busco e que eu imagino, ele é alimentado por um departamento, o departamento da memória. Ou seja, são as nossas experiências acumuladas dessas diversas encarnações que temos ao longo dessa vida eterna, né? Essas existências que vamos aí experienciando dentro do nosso aprendizado. Então, tudo isso que alimentamos agora tem uma carga lá de trás. Mas a gente não pode ficar preso a esse departamento da memória. Então, o ideal é que esses departamentos trabalhem o quê? Em conjunto, né? E quem deve aí orientar esses gabinetes? Acima de todos eles, porém, surge o gabinete da vontade. Lembra? Lembra aqui, ó, a faculdade de escolher fazer ou não fazer. Será que os desejos que eu estou tendo eu devo executar? Será que o modo que eu estou buscando através do departamento da inteligência é o mais correto? Será que o que eu estou imaginando eu devo realmente imaginar? O que eu estou criando é sadio? E o que eu estou alimentando ali, retroalimentando das minhas memórias, é uma coisa legal? Ou é só realmente aprendizado e ficou no aprendizado, eu não preciso ficar remoendo aquilo ali? Então, a vontade é a gerência esclarecida, através do departamento da inteligência, e vigilante, através desse departamento da imaginação, governando todos os setores da nossa ação mental. Então, se nós não tivermos essa vontade de bem direcionada, esses outros departamentos ficam o quê? Soltos e, às vezes, desgovernados. Mas, meus irmãos, não adianta só a vontade. Estava tudo muito bem até aqui, né? O que vocês acham que precisa além da vontade? Isso aí mesmo, ouvi. Ali, ó, ali no chat. Além da vontade, a gente precisa da boa vontade. Então, ele diz aqui, na vontade nós temos o controle, que dirige nesse ou naquele rumo, estabelecendo causas que comandam os problemas do destino. Sem essa vontade controlando, o desejo pode comprar ao engano aflitivos séculos de reparação e sofrimento. O que eu tenho desejado? Para onde estão direcionados esses meus desejos? Será que é só ter, usufruir, usar? E a inteligência? Se eu não tenho um direcionamento sadio, iluminado dessa inteligência, eu vou direcionar essa inteligência para coisas equivocadas. Como? A partir do momento que eu descubro a força energética que tem no rompimento de um átomo, que outrora era a menor partícula que a gente conhecia,
essa energia que se dissipa no rompimento desse átomo, eu posso direcionar para fazer coisas magníficas, como também para fazer uma bomba para matar. A imaginação pode gerar perigosos monstros da sombra. O que será que eu estou alimentando com a minha imaginação? Será que eu estou maquinando usurpar, corromper, né? Outras coisas, outras pessoas, para que eu possa atingir esses meus desejos inferiores? E a memória, né? Não obstante fiel à sua função de registradora, conforme a destinação que a natureza lhe assinala, pode cair em deplorável relaxamento. Então, só a vontade é suficiente para sustentar a harmonia do espírito. Mas, como a gente estava falando, não adianta só a vontade. Nós precisamos, além de tudo, da boa vontade. E aí eu trouxe aqui uma mensagem do espírito de Meimei, lá no livro Instruções Psicofônicas, trazido pelo nosso irmão Chico Xavier, ditado por diversos espíritos. E Meimei nos traz a importância da boa vontade. Então, ó, não basta só ter vontade. Você achou que era fácil? Não. Ninguém disse que seria fácil. Nós precisamos da boa vontade. Por quê? Porque a boa vontade é aquela que nos coloca em movimento. Não é aquela que espera as coisas acontecerem. Olha só, com a boa vontade, aprendemos a encontrar, a buscar, a ir ao encontro. Assim como nós queremos que outros venham ao nosso encontro, nós também temos que colocar em movimento para ir buscar. Lembra? É fazendo ao outro o que quererias que vos fizessem. É a lei de justiça. É esse fruto que nós devemos aí deixar crescer nessa nossa árvore. Então ele diz que essa boa vontade, ela diz isso para a gente, aprendemos a encontrar o irmão que chora, o companheiro em dificuldade, o doente infeliz, a criança desamparada, o animal ferido, a árvore sem proteção e a terra seca. Observe que ele não fala só das relações entre os espíritos, né? Essa parte da criação, mas ele fala, nos convida a prestar atenção em tudo, na árvore, no animal, na terra, nas coisas. Tudo está em Deus e Deus em tudo está, prestando-lhes cooperação desinteressada. Olha, não adianta só cooperar, tem que ser desinteressada, porque lembra que a mão direita não saiba o que a mão esquerda fez, que a gente não peça nada em troca, que esse movimento não seja um movimento de barganha. Ah, não, eu vou fazer isso aqui para ele, porque aí eu já estou conquistando o meu lugarzinho lá no céu. Deus está vendo que eu estou fazendo bem. Não adianta, meus irmãos, não adianta. Deus não vê os nossos atos, Deus vê as nossas intenções. Ele nem vê, ele sente. E é por ela que podemos exercitar o dom de servir, se colocar em movimento. Lembra? A caridade, o amor em movimento. É ir buscando, se colocando em prática, à disposição. Lembra? Para que os espíritos, quando a gente chamar pelos bons espíritos, que eles encontrem em nós esse solo fértil. Esse solo fértil da parábola do semeador. Aquele solo que vai deixar as sementes crescerem e darem bons frutos. 30, 60 para 100. Cada um vai dar na sua proporção de maturidade, mas que nós nos coloquemos a dar. É através dessas pequeninas obrigações de cada dia. Lembra? Olha lá, cuidar do animalzinho ferido, da criança desamparada, molhar a terra seca, cuidar das plantas, dos animais, uns dos outros, estendendo essas mãos fraternas, silenciando a acusação descabida, sofreando a agressividade e calando a palavra imprudente. Meimei nos alerta. Situemos essa boa vontade no princípio de todas as nossas atividades, a fim de que as nossas iniciativas e anseios, conversações e entendimentos não se desviem da luz, né? A luz externa, não. Lembra que Leon Denis falou? A luz interna, o Cristo em nós, aquele centro interior que deve nos reger. O templo de Deus em nós é essa luz que nós temos que seguir. Está tudo aí, como eles dizem, está tudo aí. Toda a potência da alma se resume em querer, saber e amar, diz-nos Leon Denis no capítulo 25 sobre o amor. Lembra? Departamento do desejo, da inteligência, da imaginação, da memória e, acima de tudo isso, o departamento da vontade. Então, querer, saber e amar resume-se em todas aí as potências da alma. O querer, ou seja, isto é, convergir toda a nossa atividade, toda a nossa energia para o objetivo que se deseja alcançar. Essa vontade colocada em prática, desenvolver a sua vontade e aprender a dirigi-la, porque não basta eu querer. Por exemplo, eu quero fazer um prato, quero fazer uma pizza hoje. Eu quero. Como que eu vou direcionar esse meu querer? Eu preciso o quê? Buscar o saber.
Eu buscar o conhecimento, vou lá na receita, ver como é que faz, como é que outra pessoa que já fez e teve um sucesso vai me passar a receita. Então, eu quero fazer a pizza, eu vou buscar esse saber. E aí o saber, ele tem sem o estudo aprofundado, sem o conhecimento das coisas, das leis, o pensamento e a vontade podem perder-se. Se eu não buscar como fazer a pizza, como que eu pode sair qualquer coisa que às vezes a gente não consiga nem comer? Então, em meio às forças que ele tenta conquistar e aos elementos que aspiram comandar. Mas, acima de tudo, acima do querer e do saber, é preciso amar. O que é o amor? É o sentimento mais puro. A gente passa pelos instintos do sentir, pelas emoções e depois para o sentimento puro. Esses estágios do desenvolvimento até alcançarmos esse sentimento puro do amor, de amar. Pois sem o amor, a vontade e o saber ficariam incompletos e muitas vezes estéreis. Então, quando eu quero fazer uma pizza, eu quero chamar os amigos para compartilhar comigo dessa pizza, para a gente conversar, para a gente se alimentar, para a gente rir, para a gente trocar boas energias. Então, eu vou buscar uma boa receita. E se eu faço essa pizza, hoje tem que receber aqueles meus amigos, mas eu não quero, não vou fazer, ou então eu faço de qualquer maneira, essa energia vai descer quadrada, como a gente diz, né? Mas se eu vou preparar essa pizza com amor, com alegria, né? Eu vou temperar esse alimento com o mais sublime dos sentimentos. É isso que ele fala. Então, o amor esclarece-os, fecunda-os, centuplica os nossos recursos. Não se trata, nesse caso, do amor que contempla sem agir. Eu quero tanto fazer uma pizza. Aí eu vou lá, busco. Então agora eu fico só imaginando e não faço. O que vai acontecer? A coisa não vai acontecer. Mas daquele que se dedica a difundir o bem e a verdade no mundo. Então, trazendo para o homem no mundo, a gente tem que buscar, a gente tem que querer contribuir para o progresso, mas a gente tem que buscar os melhores meios de contribuir e salpicar. Aí, trazer esse tempero do amor, porque é o amor que vai nos direcionar para o bem agir. A vida terrestre é um conflito entre as forças do mal e as do bem. E aí ele traz essa coisa das duas forças, que na verdade não existe essas duas forças, mas esse mal é apenas um afastamento, um desconhecimento do bem. E o dever, olha, presta atenção, lembramos Paulo, lembra do combate? O dever de toda alma firme é tomar parte no combate. Mas como Paulo nos dizia, o bom combate, o combate conosco mesmo. Aquele centro exterior e o centro interior, o ego e o self, o eu divino, esse é o verdadeiro combate. Esse combate para que a gente não deixe o exterior nos guiar, mas sim o eu interior. Esse é o bom combate. Quando a gente está nesse bom combate, nessa boa busca por nos burilar, para expressar essa divindade que já somos, tudo que vier de fora é para o aprendizado do Espírito. Nós teremos bons olhos, saberemos acolher esses desafios. Então, empregar nele todo o seu empenho, todos os meios de ação, empregar as nossas ações no bom combate. Eis aí uma das maiores conquistas do homem no mundo, operar o bom combate, fazer aí esse espírito, essa potência se expressar e contribuir para que todos evoluam. Certa vez, um amigo me disse: querida irmã Thalita, que você tenha coragem e perseverança para combater esse bom combate, para que você não tenha medo diante dos riscos, do perigo, siga com bravura, com valentia. E a coragem é essa força espiritual, essa força que vem de dentro para ultrapassar uma circunstância difícil. Essa confiança que nós temos nesse eu que mora dentro de nós, esse eu divino. E persevere. Perseverança é a qualidade de quem não desiste com facilidade, para que no mínimo, na mínima dificuldade ou na maior dificuldade, a gente não desista de nós mesmos. Não desistamos da vida, não desistamos desse bom combate, não desistamos de auxiliar, para que aí a gente possa entrar nessa perfeição que é a prática absoluta, a prática da caridade absoluta, como disse o Cristo. Coragem, coragem. Emmanuel nos traz, no livro Coragem, ele diz assim: amigo,
É verdade que em nossas relações com Deus, a gente gosta muito de pedir, né? Ah, pedir, nós somos eternos pedintes. Mas a oração é para isso, né? Diz lá, a oração é um ato. A prece é um ato de adoração, de agradecimento e um momento de pedir também, por que não? E então ele diz: pedistes o dom da saúde, e a saúde é um dos maiores tesouros da vida. Rogastes a bênção da paz, e a paz é o alicerce de todo o equilíbrio. Suplicastes o apoio do afeto, e o afeto é um refúgio sublime. Deprecastes a luz da compreensão, e a compreensão é a base da nossa segurança. Requestastes o privilégio da liberdade, e a liberdade é a força que te mede o aprimoramento. Imploraste a proteção da simpatia, e a simpatia é o estímulo da ação. Solicitaste o amparo da cultura da inteligência, e a cultura é o instrumento que te faz discernir. Lembra dos departamentos? Requisitaste o socorro do trabalho, e o trabalho é o motor do progresso. E tudo isso nós pedimos ao Pai nessa nossa relação com o Pai. Mas ele nos alerta: entretanto, para que obtenhas saúde e paz, afeto e compreensão, liberdade e simpatia, cultura e trabalho, não prescindes de uma alavanca da qual nem sempre te lembras nas petições à providência divina: a alavanca da coragem. Lembra que o nosso amigo disse? Esse ato, esse movimento, essa força espiritual que nos coloca sempre avante, independente dos obstáculos e dos desafios a que vamos passar. Então, jamais esmoreçamos diante das lutas e das provas que são necessárias ao nosso próprio burilamento, né? Porque ainda mesmo quando sitiados em todas as direções por dificuldades e desarmonia, lembra? Somos convidados a estar com espíritos de diversas naturezas. Débitos e sofrimentos, haverá sempre um caminho de refazimento e libertação, que a esperança nos descerra ante a misericórdia do nosso Pai. Então, tenhamos coragem e saibamos buscar aquilo que pedimos. Ah, meus irmãos, o homem no mundo. Terminando a nossa fala, não imagineis, portanto, que para viverdes em comunicação constante conosco, diz os bons espíritos, né? Lembra? Que eles iniciam assim: para viverdes sobre as vistas do Senhor, seja preciso vos silicieis e cobrais de cinza. Ou seja, é preciso nos punirmos, nos agredirmos diante, às vezes, de reflexos, de condutas mal equivocadas ou mal conduzidas, né? E a gente vai se cobrindo dessas dores, se punindo, se flagelando. Não, ele não pediu isso. Ele não pediu isso para nós, lembra? O amor cobre a multidão dos pecados. Lembra da lei de progresso, da lei de cooperação, da lei de sociedade? Auxiliando uns aos outros. Eis aí o maior sacrifício que o Pai nos pede. Não ainda uma vez vos dizemos, mais uma vez ele diz para nós: ditosos sede segundo as necessidades da humanidade. Qual é a necessidade que temos aqui nesse momento? Nesse momento de pandemia, de troca, de oração, de energia, pessoas, famílias passando por tantas dificuldades e tantos desafios. Deus é amor, Deus não é dor, Deus é amor. E aqueles que amam, não aqueles que buscam ser amados. Lembra da boa vontade que Meimei nos lembra? Ir ao encontro, ir em busca da ação, do movimento, de se doar, de amar. Aqueles que amam santamente, ele os abençoa. Porque nesse momento de amar é que nós entramos ali, ó, em sintonia, porque Deus é amor. Deus ama a tudo e a todos, a todo momento. Ei, que maravilha! Enfim, meus irmãos, o homem no mundo. Lembra um espírito protetor? Lá no capítulo 19, a fé que transporta montanhas. Ele diz para nós, preste atenção. A história da cristandade nos conta de mártires que se encaminhavam alegres para o suplício, porque alimentava a eles já essa fé, essa esperança no futuro, no reino de Deus, que naquele momento a gente achava que era exterior, mas que o Cristo, né, vem nos convidar a construir no templo sagrado em nós, no nosso coração, na nossa consciência, onde Deus reside. Hoje, não precisa mais disso. Na vossa sociedade, para sermos cristãos, ou seja, para agirmos conforme o Cristo veio nos ensinar, não se vos faz mister, não há necessidade mais nem do holocausto, do martírio,
nem o sacrifício da nossa vida. Lembra? Não vos silicieis, não vos silicieis, não nos martirizeis, não precisamos nos entregar à dor, ao sacrifício da nossa vida, mas única e exclusivamente. Lembra dos dois centros? O exterior e o interior, o ego e o eu divino? Temos que sacrificar esse centro exterior que está aí envolvido e arraigado ainda no nosso egoísmo, no nosso orgulho e na nossa vaidade. Eis o bom combate que Paulo nos trouxe. Combater o orgulho e o egoísmo. As chagas da humanidade na Terra, como nos diz dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Então ele diz, lembra? A perfeição toda está na prática da caridade absoluta, o Cristo nos disse. Triunfareis se a caridade vos inspirar, que o nosso desejo, o nosso centro de desejo, o nosso centro da inteligência, o nosso centro da imaginação esteja aí voltado com a nossa vontade e a nos inspire a caridade e nos sustente a fé. Muito mais que a fé de acreditar, de confiar, mas a fé que é fiel, de fidelidade ao nosso Pai, porque porque Deus é amor e o Pai ama. Ele não deseja ser amado, ele apenas ama, porque é da lei. Quem dá, recebe. Muito bom, meus irmãos. É uma alegria estarmos aqui reunidos para mais esse momento. Então vamos encerrar mais essa noite. E aí, hoje não estamos ao vivo, mas estamos aí conectados em coração a qualquer momento. Vamos então encerrar, agradecendo ao Pai, essa espiritualidade amiga, por nos despertar como é viver no mundo, como Cristo nos ensinou a viver no mundo. E que essa espiritualidade amiga, as vozes que falam a todos os cantos, nos trazem a explicação, nos faz cair o véu e trazer melhor entendimento daquilo que precisamos fazer, de como devemos direcionar todas essas potências que há em nós. Obrigada, meu Pai, por mais este momento. Abençoa, Senhor, o nosso desejo de colocar a vontade acima de todos os gabinetes que nos conduzem nessa jornada. Mas além da vontade, a boa vontade para buscarmos, para amarmos, para trabalharmos, para contribuirmos, sermos finos instrumentos do Senhor. Como sempre nos lembra o nosso amigo. Finos instrumentos nesse trabalho de cooperação dentro das leis que regem todo o universo. Que possamos encontrar, buscar esse centro interior, o templo divino em nós, hoje e sempre, arregando, direcionando o nosso combate a tirar essas escamas, a tirar essas cascas do orgulho e do egoísmo, da nossa vaidade, para que esse amor puro e sublime se expresse através de nós, onde quer que nós estejamos. Obrigada, meu Pai, obrigada, Mestre Jesus, obrigada, espiritualidade amiga. Que estejamos sempre nessa busca por estarmos no mundo sem nos prender a Ele, conscientes de que somos espíritos imortais, criados para expressarmos a perfeição que nos é possível como filhos desse Criador. Boa noite a todos, até breve, se assim Ele nos permitir. Fiquem na paz, fiquem com Deus. Chuva de luz, chuva de luz.